Salve, pedregulhos! Ficamos devendo, estamos em débito. Saiu a versão do blog dos 100 dias do nosso garoto estimado, salve salve, Sandro Ferigolo. Mas faltou essa edição em vídeo, onde nós até podemos falar um pouquinho mais, já que o espaço da coluna é bem restrito, né? E aqui nós, embora tentemos ser sucintos, diretos, consegue expor muito mais coisa. Principalmente dar uma en passant nos nossos meninos da casinha, que fica ao lado da Casa Grande, aonde rege o nosso garoto Sandro Ferigolo. Já começamos por um problema grande que temos. Esses dois aqui. Por que raios a imagem desses dois estampada? Existe um embate entre Silvio e Sandro? Não, minhas crianças. Acontece um dos problemas dessa nova gestão do Sandro. Os apoiadores e a própria gestão, o próprio Sandro, eles estão usando uma métrica totalmente errada. Eles estão direto, em todo canto, comparando o primeiro ano de Sandro Ferigolo com o último ano de Tita Desconze. Não pode. Só tem uma forma de comparar governo. O primeiro ano com o primeiro ano, segundo ano com o segundo ano, terceiro ano com o terceiro ano, quarto ano com o quarto ano, gestão com gestão. Por quê? Quando um governo assume, ele assume de perna bamba. Tem a transição, sim, e até tivemos um diferencial que boa parte da equipe que está com o Sandro já estava no governo Tita Desconze, então já é uma mão na roda para o garoto, mas ainda assim, um governo quando assume, é impossível que ele mostre serviços próprios antes dos 100 dias de governo. Tá, ainda existe alguma coisinha que ele possa fazer, mas para não deixar de fazer o que já era feito. Porque olhem só, uma licitação tem em torno aí de uns 100 dias para acontecer. Desde você conceber o processo, até todo encaminhar, dá tempo do contraditório, e vai uma empresa, entra com recurso, até sair lisinha, 100 dias. Ainda que vá fazer por um processo de dispensa de licitação, ainda vai demorar um tempo considerável. Se for feito da forma correta. E aí nós entramos em outro ponto que nós temos que discutir lá na frente do governo, que é você abrir mão do correto para ter mais agilidade. O que isso não queremos. Mas enfim, temos a comparação a ser feita. Esses dois garotos. A dona Tita, ó, beijo do gordo, mas só no terceiro e quarto anos para a gente poder comparar Sandro e Tita. E ainda assim, vamos combinar. Na gestão Tita, principalmente no último ano, não tivemos quase nada feito. Uma porque ela estava de resguardo por causa do MP, todo mundo em cima, muita pressão, então fez o água com açúcar e olhe lá. E as más línguas que sussurram entre as pedras do jardim, sacudindo as plantinhas, ainda dizem
que a Tita preparou o terreno para o Sandro. Porque se você não faz nada, quem te pressa antes, quem vem após você, até me perdi, se fizer 0,00001 do que deve, já vai ter feito muita coisa. Mas isso é só ilação. Isso é só língua maldosa de quem não tem o que fazer. Nós não acreditamos nisso, ok? Vamos começar por tirar esses aqui, né? Não vou ficar com os dois marmanjos me bolinando, né? Tá. Ok, perfeito. Comparando as duas gestões, o que podemos dizer? Antes de tudo e antes de mais nada, tem um analista comportamental, o Ricardo Ventura. Não conhecem? Vão no YouTube e coloquem Ricardo Ventura. É excepcional. Faz bem vocês assistirem, acompanharem. E ele sempre diz nos seus vídeos, se você é binário, suma daqui. Não vou mandar sumir, mas o que é um binário? 8 ou 80. Que não consegue ver as nuances da situação. E não tem como a gente fazer uma análise dessas sem ter essa visão um pouquinho menos binária. Não é 1 e 0. Tem muito mais coisa envolvida. Por exemplo, não existe nenhum governante que só faça cagada. E não existe nenhum governante que só tenha acertos. Quando a gente fala da gestão Silvio Weber, 2021, a gente tem que aplaudir. 2022, deslizou. Isso sem contar a Operação Santidade. Nós tivemos o bom Silvio e o mau Silvio. Mas 2021 foi justamente um governo de boa gestão de Silvio Weber. E é justamente esse que nós temos que comparar com a gestão do primeiro ano de Sandro Fregoso. E vamos lembrar o contexto. O que o Silvio assumiu? Quando o Silvio assumiu, nós estávamos em 2020, que era um ano após o ápice da pandemia de Covid-19. Em 2020, nós ainda tínhamos a aula só através da plataforma, ainda tínhamos isolamento social, ainda tínhamos máscara obrigatória. Ou seja, o Silvio não precisou se preocupar muito com a Secretaria de Obras, tanto que, quando o Silvio assumiu, se vocês lembram, e devem lembrar, quando assumiu o Silvio, ele fez o papel de prefeito e secretário de Obras. Durante meses. Hoje vocês estavam falando, né, do Zenir, vice-prefeito e secretário de planejamento. O Silvio foi prefeito e secretário de obras. Por muitos meses. E não vamos entrar em questão aqui se era preparação de terreno para depois. Esqueçam que existe em 2022 em diante. Em 2021 foi isso. Também as aulas não tinha preocupação com o transporte escolar, não tinha preocupação com os servidores, não tinha preocupação com as merendeiras. Na saúde, tudo que acontecia em 2020 era Covid-19. Então o Silvio, relativamente, ele tinha pouca preocupação de não deixar a máquina parar. Porque nesses 100 dias, a preocupação do prefeito tem que ser você ajeitar a máquina,
colocar as tuas peças nas engrenagens, nos lugares certos, para a engrenagem não parar de rodar, né? E não permitir de forma alguma que o que está sendo feito pare. E principalmente você colocar a máquina, ajustar exatamente no ponto que você quer. Então, o Silvio, ele teve um tempo magnânimo para fazer isso. Colocar quem ele queria, onde queria. O Silvio, ele fez um primeiro ano de governo extremamente populista. Mesmo que a gente tivesse toda a questão do isolamento, afastamento, toda semana ele estava na casa de algum munícipe. Provavelmente eleitores, né? Mas ainda assim, ele estava na casa dos munícipes. Quando tinha algum evento, sempre víamos o Silvio lá colocado. Até em reunião de conselho, olhava, estava lá o Silvio. Quando conseguimos limpar a escola Tiradentes, que estava uma sujeira, um entulho, uma coisa horrível. Junto com a Secretaria do Meio Ambiente, do Vitor Bolzan, eu falei para ele que se ele conseguisse aquilo, ia ter o crédito. Realizaram a limpeza de tudo, estava lá o Silvio. Porque ele era extremamente assim, do povão, pode ser, mas não era exatamente o caso. O problema é que a diferença entre Silvio e Sandro é que o Silvio, ele é populista. E com isso, acabou conquistando o povo. O Sandro, ele é popular. É diferente. Ele já é da grande família itarense. Ele não precisa se esforçar para buscar a aceitação. Então, o Sandro... Isso é um problema, inclusive, que a gente vai tratar depois. Ele não precisou correr atrás da popularidade, porque ele se elegeu justamente porque ele era popular. E talvez tenha sido um dos maiores problemas até agora da gestão Silvio Weber. Porque enquanto o Silvio, no primeiro ano, que foi uma boa gestão, ele estava indo em todos os lugares atrás do munícipe para saber o que precisava, o que devia ser feito pro munícipe, o Sandro é o contrário. Enquanto você precisava ajeitar a casa, e olha que o Sandro pegou a casa totalmente desarrumada, ele sucedeu a Tita Desconze, que a gente sabe que deixou muita coisa por fazer. O castelo estava em ruínas. E aí, o que você faz? Quando você precisa demonstrar a liderança, colocar as peças-chaves em cada lugar específico para a máquina não parar, para todas as engrenagens se encaixarem. Vai viajar. Detalhe, não é nenhuma novidade. Não é uma surpresa. Porque o Sandro, ele é conhecido desde sempre por buscar recursos. Ele nunca foi conhecido exatamente como um gestor. E era um dos pontos que a gente queria questionar lá no projeto Candidatos nas Entrelinhas. Que é óbvio, não compareceram. Os únicos que compareceram foram o candidato a prefeito e a vice do PL, o Paulo e a Márcia. O resto não compareceu e todos tinham questões a explicar. E o Sandro seria isso, principalmente.
a questão dele nunca até então ter demonstrado ser um gestor de qualidade. Vamos pegar, por exemplo, ele foi secretário de obras. E uma das piadas maldosas, vocês sabem, que aquelas línguas bifurcadas jogam, que serpenteiam no jardim, revirando as pedrinhas. Uma das piadinhas era que o pessoal das obras ficava sentado na beira da estrada e o Sandro pegava a enxada e ia realizar o trabalho. Então ele tem problemas com delegar. Ele é muito gente fina. Ele não espera, ele vai e faz. É mão na massa. Isso é bom no nosso amigo? É péssimo num gestor que tem problemas em delegar. E o ponto alto dele é justamente buscar recursos. Colocar a malinha nas costas e é se pendurar no saco do Pimenta, é abraçar um deputado aqui, um deputado ali e trazer dinheiro. E é isso que ele fez nesses primeiros meses. Só que agora não era vereador. A casa estava toda desarrumada. E a grande maioria, se não todas as secretarias, elas foram ocupadas com cargos políticos. Ainda que a gente possa dizer que alguns currículos são excepcionais. Por exemplo, a Iarema da Saúde, se você pega o currículo da menina, chega a dar gosto. Dá inveja. Dá vontade de você ir em outro município e esfregar. Olha o que a gente tem lá na secretaria, lá, ó. É excepcional. Já da educação, já se via que era um quadro muito mais político. No meio ambiente, o Telmo já foi secretário de meio ambiente do município e sempre foi muito bem. Então, esse a gente pode dizer que até era mais técnico. Na assistência social, o que eu vou dizer? Nós temos, sinceramente, de todo o coração falando, duas pessoas nós temos exatamente fabricadas para suas funções dentro de Itaara. A mulher do Cléo, a Dilce do Carmo, na Secretaria de Saúde, excepcional. Ela foi feita para aquilo. E eu espero um dia ver ela novamente na função. E a nossa Leila Vilme, na Secretaria de Assistência Social. Ela manja. Ela sabe o que faz. E o que o senhor Sandro Ferigolo faz? Coloca lá uma apadrinhada política. A Luiziane, que é minha vizinha aqui, tem inclusive. Que já tinha sido diretora da Leila. E realmente, a assistência social, ela não deixou a desejar, ela não deixou a máquina parar como outras secretarias. Mas o Sandro tinha a melhor, a the best, a secretária de assistência social, que era a Leila, que era do partido. E inclusive quase que ela não entrou, a Luiziane, porque ela tinha algumas pendências e era muito mais fácil colocar outra pessoa no lugar. E o Sandro bateu o pé e não, eu quero porque quero a afilhada. É opção, tudo bem. Mas você tem uma Ferrari e se preocupa em dirigir um Fusca. Não faz sentido. Por que eu conto isso? Porque o que nós vimos na gestão até agora de Sandro Ferigolo
É uma vontade de correr sem antes aprender a andar. E é uma coisa meio que eu confio em ti, resolva. Isso não é delegar. Enquanto o Sandro estava em viagem, os outros secretários, eles tinham carta branca para fazer e acontecer como queriam. E o pior, sem transparência. Aqui tem outra diferença muito grande entre Sandro, de primeiro ano, Silvio, de primeiro ano. Eu vou falar pelo meu lado, que é o mais simples, né? Mas isso se expande, calma. Com o Silvio, eu tinha acesso total a qualquer secretário. Qualquer um mesmo. E ao Silvio. Acesso total. E era respondido. Porque a questão é, não está respondendo para mim. Eu não ganho nada com isso, não é monetizado. Está respondendo para a população. Sandro Ferigolo já é diferente. Sandro Ferigolo, eu falo, a gestão Sandro Ferigolo. Vamos começar pela educação. Quando é que começou as aulas? Era para ter começado as aulas em fevereiro, como foi meio estipulado pelo governo estadual. Só que nós tivemos uma interdição na gralha azul e, em vez da gestão abrir as cartas, temos uma interdição e não vamos poder começar agora, então vamos. Desculpe. Então segurem o tchan, a gente está fazendo o possível e depois a gente recupera. Não. Enganaram a população. Vieram com um papinho, a gente vai ter que fazer uma entrevista de 1 semana com os pais para saber se precisa de alguma peculiaridade com o aluno, se ele gosta de escrever mais com a mão esquerda, com a mão direita, se ele gosta de sentar mais atravessado, se ele quer beijinho ou abracinho na hora de entrar. Cascata. É porque eles não podiam começar as aulas no tempo hábil. Isso não é transparência. Isso é engabelação. Vamos fazer um paralelo? O Silvio teve um problema muito grande com um grupo de mães e pais que começaram a reclamar da plataforma de ensino. E não vamos dizer que foi tão fácil assim a conversa com a gestão, porque eles tentaram meio tirar o corpo fora, mas não tiraram. Quando esses pais começaram o agito, marcaram uma audiência pública. Deram as caras, óbvio, tava lá o Silvio, a secretária de educação, que era a Silvia Bandeira na época, tava o secretário de planejamento, que era o Kader na época. Eles tentaram tirar o corpo fora. Mas quando viram que não dava, tava lá. Prometeram mundos e fundos, não fizeram nada, mas não estamos falando, nesse caso, em resultado. Estamos falando de transparência. E detalhe, grande detalhe, voltando sempre, no meu caso, do Entre Linhas de Itaara. Quando assumiu a gestão, eu entrei em contato com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Saúde, porque eu sabia todos os problemas que envolviam essas duas pastas. E, inclusive, a interdição da gralha azul foi ainda na gestão passada. E eu sabia disso. E nunca fui recebido.
Então, eu sei que é engambelação porque eu sabia dos problemas. E a pasta sabia dos problemas também. Isso é total falta de transparência. E onde é que estava o prefeito? Viajando. É complicado. Da mesma forma, a saúde. Na saúde, nós tivemos um fato gravíssimo. Mas gravíssimo mesmo. E se vocês não têm essa visão do que aconteceu, vocês têm que repensar. No final de 2024, o Silvio, a enfermeira Rose, que era vereadora na época, mas também era enfermeira e responsável pela ISF Serrana, eles finalmente implantaram o projeto SAMU Ligar 192. E com toda a pompa, toda a glória, no evento de Natal, eles até colocaram lá na praça uma ambulância que ia ser utilizada no projeto, com toda a pompa, e afirmaram que desde 15 de dezembro o projeto estava em funcionamento. 15 de dezembro, né? E foi um questionamento que eu fiz para a Secretaria de Saúde, em janeiro, se nós tínhamos o projeto sendo efetivado. Resposta zero. Até que, em fevereiro, a Secretaria de Saúde vem com uma nota afirmando que nunca tivemos o SAMU ativado no município. E antes que os ligados à saúde já vão começar a berrar com gritinhos histéricos, não é SAMU! O projeto é SAMU. SAMU Ligar 192. O sistema de atendimento é o mesmo do SAMU. Você liga para o regulador, ele vai fazer a pré-consulta lá em Porto Alegre e ele que vai mandar a ambulância para onde deve ir, seja para a UBS, seja para Santa Maria. É o mesmo sistema SAMU. É o SAMU Ligar 192. É um sistema de emergência que até então o munícipe sabia que estava bem atendido. Se você tivesse um ataque cardíaco de madrugada, era só ligar para 192 e estava a ambulância vindo te buscar, com toda uma equipe. Só que não. O projeto nunca foi implantado no município. E depois de um mês de gestão Sandro Ferigolo, nós temos essa informação, que nunca tivemos a cobertura do Ligar 192. Ou seja, total e completa falta de transparência. E antes que vocês falem, os apoiadores, existe uma coisa chamada transição, que foi feita. Ainda em dezembro de 2024, a equipe do Sandro Ferigolo, ele ficou trabalhando junto com a equipe da Tita Desconze, justamente para ver todos esses problemas, para não deixar a máquina parar. É a transição, para saber onde está cada coisa em seu lugar. O que tem que ser resolvido, o que está sendo resolvido, o que está sendo empenhado, o que está sendo licitado, o que está em andamento, o que está parado. E nós tivemos uma transição. E não só
boa parte da equipe hoje de Sandro Ferigolo era da Tita Desconze. E mesmo os que não eram, por exemplo, o secretário de planejamento era o Marcelo Almeida. Marcelo Almeida? Marcelo Almança, desculpa aí, o Marcelo Almeida. É jornalista. Era o Marcelo Almança, que é do PT. Quem que estava nas finanças? Roberta Baczynski, que é a secretária hoje do Sandro. Então, uma boa equipe que hoje está com o Sandro já estava com a Tita. Então, eles já sabiam o que acontecia na máquina. E os que não estavam, eram do partido. Isso é gravíssimo. Foi gravíssimo. E talvez eles se fiem na pouca memória que tem a população. Por exemplo, voltamos à educação. Você tem filho estudando fora da cidade? Você tem o teu filho estudando em Júlio de Castilhos? Você tem o teu filho fazendo um técnico em Santa Maria? Principalmente agora que não tem o transporte das 23 horas? Pois até o ano passado, eles tinham direito a passagem para se deslocar. Sempre deu problema, mas sempre foi pago. Esse ano, até com um projeto do vereador Guilherme, do PT, mas não tem problema nenhum, porque o projeto é muito bom. Só ressalto do PT, porque é da equipe do Sandro, que antigamente era pago 50% do valor da passagem dos alunos. E pelo projeto do Guilherme, passa a ser pago 100%. Cara, tamo junto, garotão. Só que nós tivemos uma audiência pública para tratar do ônibus das 23 horas e isso, se eu não me engano, foi início de março. Eu não vou me lembrar exatamente agora. Mas faz algum tempinho, onde eu questionei ou seja, o procurador Jacir, que estava junto com o Guilherme, os três aqui, e eu questionei o porquê? Cara, os pais precisando desse dinheiro, que seja 50%. Então, por que não colocaram para tramitar esse projeto no meio do ano? Ou para começar a pagar no meio do ano 100%? Ou então até o ano que vem. Não tinha problema, mas desde que agora desse os 50% para os pais. E a resposta foi que os pais iriam ganhar 100% de todo o ano. Retroativo. Então não tinha problema. Ainda que agora não estava sendo pago os 50% dos pais, quando pagasse, daqui a uma semana, porque o projeto ia ser votado tipo hoje, segundo o Jacir, e sendo votado daqui a uma semana já estava sendo pago para os pais, porque é em cash, então muito mais rápido. Então estaria tudo beleza. Até agora não saiu o pagamento para os pais. Se quem sofria o ano passado para pagar os 50%, hoje com o projeto do Guilherme, ele está pagando 100%. Porque não foi dado o dinheiro da prefeitura. E onde estava o senhor Sandro? Viajando.
E nem podemos dar assim o crédito de estar correndo atrás do que importa. Porque, na boa, tirando uma viagem que fez para São Paulo para garantir que a Amigo, a antiga GPS Net, ficasse aqui no município, que realmente se a GPS Net, a Amigo, saísse do município, seria bancarrota. Então, muito bem para o Sandro ter ido atrás. Mas tirando isso, cara, complicado. Foi muito para Brasília. Não vimos resultado. Porque daí nós tivemos os vereadores do PL indo para Brasília e ninguém sabia sobre Tara lá na cidade. Foram conversar sobre o Peral, ninguém sabia o que acontecia. Tinham conversado com Santa Maria. Foi para Porto Alegre, ficou uma semana fora num curso sobre prestação de contas de assistência social. Que obviamente não tem nenhuma pertinência com a função do gestor. Senão ele vai ter que fazer um curso de prestação de contas da saúde, um curso de prestação de contas da educação, que são muito mais importantes que a assistência social. Envolve muito mais dinheiro, envolve muito mais ações do que assistência social. E foi uma semana com a filhada para Porto Alegre. Então é óbvio que nós tivemos um excesso de viagens. E só metade do problema é o excesso de viagens. Porque a outra metade é a ausência do gestor. Vamos pegar um outro exemplo? Secretaria de Turismo. Secretaria de Turismo é um caso à parte que ela é o céu e o inferno da gestão. Por um lado, é a primeira vez que nós vemos a Secretaria de Turismo agindo como Secretaria de Turismo. Que está se preocupando em realizar eventos... Mosquito. Se preocupando em realizar eventos bem organizados. Se preocupando com uma identidade, ainda que acredito que pudesse ter havido uma discussão muito maior, sim, mas está se preocupando com uma identidade do município. Então, está trabalhando como uma secretaria de turismo. Tem que se discutir muita coisa? Tem. Mas, por outro lado, novamente, quer correr antes de aprender a caminhar. Nós temos à frente da gestão a servidora que é técnica do turismo, a Mirelle. Ela sabe o que faz. É extremamente burocrática. E eu acho isso um ponto bom, e ela também acha, então eu posso falar tranquilamente. Mas que as ações não são nem políticas e nem em benefício à população que precisa do sistema de desenvolvimento da Secretaria de Turismo. Eu digo isso porque o BRIC de Itaara foi impedido de participar porque ele não é legalizado. Ok, já estamos com o estatuto praticamente finalizado, em aprovação, não tem problema nenhum. E, aliás, se é uma decisão, aplaudo, tá? Quanto mais organização, melhor. Qual que foi a reclamação? Primeiro, o Sandro não quis receber o BRIC de Itaara. Isso que ele era um apoiador do BRIC, enquanto vereador. Ele fez a sonorização do BRIC várias vezes. Então, o BRIC deve muito a Sandro. Não quis receber o BRIC de Itaara. Empurrou para o secretário e para técnica em turismo. A reclamação do BRIC foi: por que
que mudaram de uma hora para outra a coisa, sem chamar os responsáveis, chamar o BRIC, chamar a Ferita e expor as mudanças. Ó, a partir de agora a gente vai fazer assim, assim, assado. Ou então, vamos começar um processo, até o final do ano a gente tá 100% fazendo assim. Não. E o que aconteceu? Tivemos o carnaval em março, que foi um fuzuê total. Porque até então, desde a gestão Cleo, que os pequenos, os microempreendedores, até os autônomos, participavam dos eventos da cidade, tiravam uma graninha muito bem-vinda para suas famílias. Isso era desenvolvimento econômico, que é o nome da secretaria, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Já eram acostumados e esperavam com isso. De repente tivemos um evento extremamente burocrático, muito organizado e assistencialista, que em nada pensou na geração de riquezas para o município. Aí mandaram para a Câmara de Vereadores um projeto para colocar gente para vender coisas dentro dos eventos da prefeitura, que não precisava. O nosso Código Tributário, ele já prevê até mesmo a cobrança de taxa. E não só para os MEIs, porque a prefeitura ela autorizou só que os MEIs participassem dos eventos da prefeitura. Enquanto o Código Tributário, ele estabelece até mesmo taxa para os autônomos. Ou seja, o gestor, se tivesse ligado, ele podia simplesmente manejar o que tinha já, sem precisar nem da Câmara de Vereadores, porque a lei já estava ali, escrita e aprovada. Mas não, tivemos outro evento na Páscoa, mesma coisa, com alguns expositores credenciados, mas não eram permitidos autônomos, que a própria lei, o Código Tributário da cidade permite, não foi permitido. E além disso, umas coisas tão absurdas que era para não ter expositor. Como, por exemplo, banca de açaí com exigência de extintor. Uma banca de açaí. Se o açaí pegar fogo, o cara tem que ter um extintor para apagar. É para não ter expositor. E onde é que estava o gestor? Viajando. Então, ponto extremamente negativo da gestão. E o grande diferencial que a gente fala desde o começo. Enquanto o Silvio ele se enfiava no meio da população, porque é o que tinha que fazer, porque ele não tinha popularidade, e não vamos se enganar, todo mundo sabe disso, que o Silvio ele foi eleito, mas não tinha popularidade, ele conquistou através do populismo. E o Sandro, como tinha popularidade, e inclusive, vamos ser sinceros, já era esperado exatamente isso, que o Sandro ele iria receber uma blindagem. Porque se vocês voltarem nos vídeos, eu já disse e digo, Silvio Weber só foi cassado porque não é da grande família política de Itaara. Sandro não tem esse problema. Para o Sandro chegar a uma CPI, mas para caçar, cara, ele vai ter que matar uma pessoa para chegar a ter um pedido de impeachment.
É impossível. Ele é blindado. E não sou eu que falo, não. Vamos ver uma coisinha bem interessante. A Coluna fez no Facebook uma pesquisa sobre os 100 dias de governo do Sandro Ferigolo. Vamos dar uma olhadinha. Com tudo isso que eu falei para vocês, a educação não paga o valor da passagem para os nossos estudantes irem buscar conhecimento fora, cursos técnicos, lá em Júlio de Castilho, Santa Maria, não paga até hoje. Tivemos o problema na Gralha Azul, que foi engambelado, atrasou o início das aulas, porque vamos fazer entrevistas com os pais. Chamasse o Miller Filho, então. Miller Filho faz entrevista. E mais, que mês que nós estamos? Isso já é além dos 100 dias, mas que mês que nós estamos? Maio, né? Hoje nós tivemos uma entrega dos kits escolares para os estudantes. E até com uma gravação abusiva, vamos falar com todas as palavras, abusiva, dos alunos agradecendo o prefeito. Obrigado, prefeito! Cara, isso é propaganda da mais suja que existe. Nós estamos em maio. E a Secretaria da Educação está entregando os kits escolares. Vocês conseguem perceber o absurdo disso? Mas é melhor que não ter. Não! Tem que ter no momento certo. No início das aulas, os alunos começam com o kit escolar. Os alunos começam recebendo a passagem para eles irem fazer o curso técnico. Não agora. E agora os pais ficam extremamente gratos. Não, tá atrasado. Não merece um obrigado, prefeito. Merece um porra, cara. Por que tá vindo só agora? Falta de gestão. E com tudo isso, nós temos a enquete. Fechados 100 dias de governo Sandro Ferigolo, conte para nós o que você está achando da educação municipal. Bom, 56% dos votantes. E o ruim, 28% dos votantes. Isso se chama polarização. Boa, os votantes aqui não são os usuários. São os apoiadores incondicionais de Sandro Ferigolo, que blindam o sistema, e os adversários de Sandro Ferigolo. Mas só que nesses ruins, ainda tem alguns usuários reais. Porque no bom, é só apoiador. Porque é impossível que eu veja isso que eu estou falando para vocês e os pais não vejam. O pai que até hoje não recebeu o dinheiro para mandar o filho para Júlio de Castilho e ache bom. O pai que só agora está recebendo o kit escolar e ache bom. Mas tudo bem, fica pior, muito pior. Vamos lá, próximo. Fechados os 100 dias de governo Sandro Ferigolo, conte para nós o que você está achando da saúde municipal. Meus caros, eu não pude ir lá verificar em loco ainda, mas a informação que eu tenho é que muita gente está deixando de ir na nossa UBS para ir direto para Santa Maria, para a UPA. Novamente, correr antes de andar. Tivemos
Tem atraso de exames, perdemos o pediatra, que agora voltou, mas perdemos o pediatra, tivemos a não implantação do sistema SAMU. Ah, mas foi um problema da gestão Tita. Foi um problema da gestão Tita, mas a partir do momento que a gestão Sandro deixou um mês a população achando que tinha o sistema implantado e não tinha, aí é um problema da gestão Sandro. Tivemos o problema das receitas, que agora passou para 10 dias para você a renovação da receita. Que você deixa a receita lá e ó, eu preciso renovar. Você precisa deixar com 10 dias de antecedência para depois ir buscar. E aí nós ouvimos ainda qual o nome dessa porcaria? Na Conferência de Saúde Municipal. Nós ouvimos ainda a Secretaria da Saúde dizer que o médico faz um favor aos usuários, aos pacientes, em fazer a receita, porque ele não é obrigado. Não faz porcaria nenhuma. Ele faz um favor pro município. Porque se o município disser que tem que passar por uma consulta para renovar a receita, sem problema, os munícipes vão fazer a consulta. E aí eu quero ver o município dar conta de todas as consultas só para renovar a receita. O médico faz um favor pro município, não pro usuário do sistema. Então, acompanhando o Sandro, toda a gestão municipal, ela não está sincronizada com a população. E nós podemos ver isso na mídia social. Porque tirando esses todos aqui, porque olha, com todos esses problemas na saúde, 55% votaram em ótimo. Sendo que, na própria conferência de saúde, o próprio prefeito Sandro Ferigolo, ele afirma que tem muitos problemas na saúde, que não conseguiram colocar para andar tudo ainda, mas que foi uma herança da gestão anterior. Boa parte foi. Mas boa parte foi criada pela gestão Sandro Ferigolo. Por falta de transparência. Pelo menos na conferência de saúde, eu já soube o porquê, pelo menos. Porque aí a secretária Iarema, essa que tem o currículo invejável, e continua tendo o currículo invejável, mas que as ações são muito questionáveis, finalmente afirmou que ela só fala com a imprensa oficial, com a grande imprensa. Então tudo ok. Com o Diário de Santa Maria, com Zero Hora, sem problemas nenhum. O que acontece? Há poucos dias, tivemos um excesso de chuvas novamente. O que nós fizemos? Junto com a Secretaria de Obras e com a Defesa Civil, todo dia eles passavam as informações de como estava o trabalho. Os modos de contato. Procurem no canal, tem até um videozinho ensinando a baixar e usar o aplicativo Notcam, que é necessário para passar as fotos para a Defesa Civil. Em contrapartida, vocês sabiam que o SAMU já está operando em Itaara? Sim. O Ligar 192, que que nunca teve efetivado e foi informado pela prefeitura em fevereiro, agora ele está em operação. Você sabia disso?
E dia 15 agora vai trancar o telefone da ambulância e vocês vão entrar em contato com o SAMU Ligar 192. Vocês sabiam disso? Não sabem porque não existe uma comunicação com a Secretaria de Saúde. Inclusive, eu vou fazer um videozinho do Ligar 192 para vocês saberem como utilizar e quando utilizar, mas sem a participação da Secretaria de Saúde, porque só fala com a grande imprensa. Que não temos em Itara, infelizmente. O dia que nós tivermos uma grande imprensa na cidade, aí a gestão Sandro Ferigolo, na área da saúde, vai poder passar as informações para vocês. Falta de transparência e falta de presença do gestor. E aqui nós vemos novamente a blindagem de Sandro Ferigolo. Porque 55% numa gestão que é impossível ganhar o bom, porque o SUS não depende da municipal. O SUS depende de exames, depende de repasses. E nós vivemos no CADIM. A saúde é impossível de conseguir um ótimo. Pode até conseguir um bom no pau brabo, trabalhando muito bem. Ótimo, hipótese alguma. E até o prefeito sabe disso. Os apoiadores não. E aí nós temos 55 dos votantes, ótimo. Mas é a mesma coisa. São os apoiadores e os opositores. E aí nós temos quanto à gestão. Como é que você avalia a gestão do município nesse período? A gestão. A gestão do prefeito, que não para na cidade, que passa viajando, que deixa... Peguei a mariposa. Mariposinha que bota coisa no armário. Tivemos problemas na saúde, problemas na educação, problemas nas obras. Essa semana voltou a iluminação, o carro da iluminação e o rolo compressor, rolo compactador, que estavam parados desde a gestão passada. Voltou agora. Então, todas as secretarias tiveram problemas. Tá, desculpe. Assistência social eu não sei de problema lá. Realmente. Muito bem, Luiziane. O resto, as secretarias todas tiveram problemas. Meio ambiente, tivemos muitas reclamações lá das detonações do Itara Reserve. Que nenhum problema com o Itara Reserve, o problema é com a prefeitura que deu de ombros. Ah, mas a regulação é toda estadual e federal, é com o exército. O ambiente é com a secretaria. Se está incomodando os moradores, é perturbação do sossego, é com a secretaria. Então todas as secretarias tiveram problemas. Com exceção da assistência. Tá? Mas tá ali, 54% bom. Blindagem de Sandro Ferigolo. Como avalia o trabalho do Sandro à frente da prefeitura? Aí já não é mais bom, é ótimo. 57% ótimo. Quando todo o trabalho de todas as secretarias, todas as pastas, elas são um reflexo do trabalho do gestor. Ótimo. Não coincide com a realidade. Vamos ver... Tá, não nos é importante. Um dos problemas do Sandro
e que é clássico. Vamos a outra diferença grande entre gestão Sandro Ferigolo e gestão Silvio Weber. Silvio, como não tinha a popularidade, ele se jogou nos braços da população e conseguiu o resultado. Tanto que hoje nós sofremos com o horário das 23 horas. Na gestão do Silvio, também sofria, quer dizer, não sofria porque era ainda a pandemia. Então não tínhamos esse problema. Você não podia utilizar mesmo. Mas colocou transporte na Vila Etelvina. Irregular, que nem Deus fez a mandioca, tudo torto, colocou. Cuidando do anseio da população local. Colocou. Resolveu. Errado, mas resolveu. Então o que vemos? Se o Silvio se jogou nos braços da população, olhando os interesses da população, o que fez o Sandro? Se jogou nos braços do corporativismo. Já que ele não precisava se preocupar com o apoio popular, que é algo que ele já tinha, então ele precisava conquistar o apoio dos servidores municipais. E não se enganem, uma boa parte dos servidores são uma máfia. Nós temos ótimos servidores, que eu não vou citar, é óbvio, né? Mas temos ótimos servidores. E se você é um bom servidor, você sabe que eu estou falando para ti. E nós temos servidores que fazem da prefeitura refém. Ainda em 2021, por exemplo, um servidor, durante uma reunião, dedo em riste, avisou o Silvio que se não voltasse a trabalhar só 6 horas por dia, a prefeitura ia parar. Voltou a 6 horas por dia, que está até hoje. Nós temos alguns servidores que fazem a prefeitura de refém. E aí, o que é esse papelzinho? Você assume uma nova gestão, você precisa colocar toda a casa em ordem, e aí nós temos essa lista, essa é só a primeira página, porque são 2 páginas. Todos os servidores entrando em férias em dezembro e janeiro. Quando a máquina precisava engrenar para começar a caminhar, trocentos servidores entrando em férias. Então você está querendo alinhar a máquina? Não, você quer agradar os servidores. Tanto que, isso nós colocamos lá na coluna, logo que entrou, o Silvio enxergou o contrário, que esse grupo de servidores tinha que ser combatido. Tanto que ele já entrou, e antes da Câmara de Vereadores voltar ao trabalho, ele levantou o recesso para votar um projeto de lei que afetava diretamente 3 cargos importantes. Tá lá, tem nas nossas colunas. É só vocês procurarem lá no início de 2021, no blog. Ele atacava diretamente a servidora Mirelle, o servidor Cleverton e uma outra servidora de menor importância, das compras. E além disso, ele foi direto no servidor Enio e no servidor David. Todas essas pessoas, elas são importantes peças políticas dentro da prefeitura. E não estou falando de política partidária, de política de voz ativa. Elas são ouvidas, elas têm poder dentro da prefeitura. Um deles foi que ergueu o dedo para o Silvio e falou que a máquina ia parar. Enquanto o Silvio
inclusive, em partes foi cassado por isso, ele resolveu combater os servidores para ter... Aí nós podemos questionar futuramente se ele fez isso para ter uma liberdade muito maior de trabalhar, que a gente sabe no que deu, ou simplesmente porque ele via ali um problema a ser combatido, mas o fato é que combateu, tirando o poder desses servidores. Sandro fez o papel totalmente inverso. A Mirelle não só é um dos pontos chaves, o ponto-chave dentro da Secretaria de Turismo, em boa parte responsável pelo que acontece de bom e pelo que acontece de ruim, como hoje é uma articuladora política. Novamente está na Câmara de Vereadores para votar um projeto esdrúxulo, que é um estupro do nosso ordenamento municipal, que é o pagamento de função gratificada para servidores realizar o trabalho deles, que eles fazem em 6 horas de trabalho ao invés de 8, para cuidar das emendas impositivas da Câmara de Vereadores. É obrigação deles. A Tita emitiu um decreto para os servidores, organizando o trabalho dos servidores. O Zenir emitiu um decreto organizando o trabalho dos servidores, quando não deu certo a primeira tentativa deles da função gratificada. Inclusive, rezam as más línguas que foi uma encrenca que deu entre o prefeito e o vice, que o Zenir emitiu esse decreto e não insistiu nas funções gratificadas. Reza a lenda. Estamos no campo da ilação. Mas o fato é que, na época, não deu certo, eles retiraram, e agora circula nos bastidores da prefeitura que a Mirelle, que será uma das servidoras beneficiadas, inclusive, porque diz no projeto que é uma servidora do turismo que vai ser beneficiada, e outra das finanças, no caso, fez um lobby imenso para esse projeto voltar para a Câmara de Vereadores. E o Sandro apoiando o projeto dos servidores que, em vez de trabalhar 8 horas, trabalham 6 e ainda vão ganhar mais R$ 1.300 a mais para fazer o trabalho que eles têm que fazer. R$ 1.300. E mais, esse R$ 1.300, ele é incorporado para o 13º, para as férias. Mesmo não trabalhando, recebe os R$ 1.300. É um estupro do nosso cofre público, com o apoio de Sandro Ferigolo, que assim ele compra a lealdade dos servidores. E não só do Sandro, porque nós vimos o CTG, Querências do Pinhal, indo até a Câmara de Vereadores ameaçar os vereadores que eles deveriam aprovar esse projeto. É mole? É mole, mas incomoda. Com a anuência da gestão Sandro Ferigolo. O outro nome importante, o Cleverton, rapaz, muito cabeça. Cara, competente assim, ao extremo. O que o cara entende de lei, olha, não tá no gibi. Dá aula. Tanto ele quanto a Mirelle, elas são extremamente burocráticos, né? Eles pensam em papel. Isso é bom. Enquanto na gestão do Silvio, ele era gerente de trânsito, foi afastado para minar esses potenciais políticos dentro da prefeitura. Agora, desde a gestão Tita, ele foi transferido da Secretaria de Obras para o prédio da prefeitura, contra
opinião dos vereadores. Porque foi para a Câmara de Vereadores um projeto transferindo a gestão do trânsito para a Secretaria de Planejamento, assim vinha para ali, foi rejeitado. Do mesmo jeito, eles pegaram o cara e colocaram na Secretaria de Planejamento. E lá, ele é um papel chave para o setor de compras. Pertinho da gestão Sandro Ferigolo. Então, enquanto a gestão municipal é indiferente a Sandro, Silvio, qualquer outro, enquanto a gestão municipal realmente é feita refém por alguns servidores, o que nós vimos é que, seja porque intenção foi, Silvio tentou combater e Sandro se entregou ao corporativismo. Já que ele já tem o apelo popular, ele conquista o apelo da corporação, dos servidores. E para nós isso não é bom, nem um pouquinho. Tanto que já está lá de novo, o projeto das funções gratificadas. Vamos fazer um urgente sobre isso também. Aqui nós temos a implantação do Chamar 192. Informamos que a partir de hoje o serviço Chamar 192, isso lá em 15 de abril. O Chamar 192 está ativo para a comunidade. Dessa forma, todos os atendimentos de urgência e emergência que necessitem de serviço de ambulância deverá ser adicionado através do 192. A partir do 15/5, logo ali, o telefone da ambulância será desativado. Vocês sabiam disso? Fala pro Tata. Vocês sabiam disso? É porque a Secretaria de Saúde só fala com a grande imprensa. É complicado, né? E aí, enquanto... Aqui é para pagar pau. Não, eu ia dizer que não estava puxando o saco pro Silvio, mas, cara, 2021 foi uma boa gestão. O ano que vem, de repente, a gente vai fazer uma análise dessa. Eu acho que não, porque o que importa são os 100 dias primeiros. Mas se for fazer essa análise o ano que vem, vamos xingar o Silvio. Porque ele começou a fazer tudo o contrário que ele fazia em 2021. Mas em 2021, o cara fez um bom governo. Enquanto hoje nós temos farmácia não atendendo, porque tem que fechar para fazer reunião, fechar para fazer inventário, fechar para ir no banheiro, toda hora tá fechando. Eu digo para vocês, inclusive agora tem um comunicado que a farmácia vai fechar para fazer o inventário. Cara do céu, eu era promotor de vendas. Todos os mercados, pensem, um Big faz o inventário de toda a loja. Vocês já viram o Big fechar? Eles fazem depois do expediente. Fecha, faz o inventário. Mas não. Itaara fica sem dar o remédio para o paciente. Ele atende e, se não tiver dinheiro, ele espera até o dia seguinte para pegar o remédio. Porque tem que fazer o inventário. Em contrapartida, lá na gestão Silvio, o que nós tínhamos? Unidade básica começa a abrir aos domingos e feriados. Vocês lembram? A UBS não abria domingo e feriado. Vocês conseguem entender a diferença? 2021, do nosso clérigo gordinho, era investido na população. Era populista, porque ele precisava conquistar a popularidade. Sandro tenta correr antes de caminhar. Porque até a eleição, não importa o que você sofreu hoje. Se tudo estiver normal
até a eleição, o povo esquece. Não se depender do entrelinhas, é claro. Mas o povo esquece. E vamos meio que pra finaleira. Ah, ficou pequenininho, deixa eu aumentar pra vocês. Aí, ó, eu nem vi. Maiorzinho. Tá lá, enfermeira Rose, o Silvio, 2021. E aí, um alento pra vocês. Quanto? 1h15. Já tá na hora de encerrar. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos garotos da casinha, que não falamos na coluna. E aí eu tenho um alento para vocês. A situação não está pior, porque hoje nós temos uma Câmara de Vereadores atuante e qualificada! Eu achei que eu não ia viver para ver esse dia. Era para estar muito pior. O projeto das FGs era para ter passado liso, leso e louco. Nós temos outro projeto que é um escárnio na nossa cara. É praticamente o Sandro batendo de tico, assim. Para contratar, para Itaara entrar no consórcio intermunicipal do Alto Uruguai. Só que nós já temos o consórcio intermunicipal da região centro, com muito mais municípios participando. Coisas inexplicáveis da gestão. Coisas inexplicáveis. E que está sendo barrada hoje pela qualidade da Câmara de Vereadores. E aí nós vemos na sessão passada, no ataque de orelhice do vereador Roberto, mas eu não vejo que hoje nós temos uma qualidade melhor na nossa Câmara de Vereadores. Gente do céu, eu acompanho a Câmara de Vereadores. Vocês acham que acompanham? Não, eu acompanho a Câmara de Vereadores. Eu não previ que ia falar isso, mas não tenho aqui. Mas peguem, depois eu posso mostrar, pega um parecer do ano passado para trás. Porque todas as matérias que entram na casa lá, né, na casinha, todos os projetos de lei, as comissões têm que emitir um parecer. Os pareceres do ano passado para trás. Declaro que a matéria está liberada para a normal tramitação. Ponto. Não importa se era um projeto para nomear uma rua ou um projeto para função gratificada. Tanto que nós tivemos, em 2023, um projeto que era escandaloso, que concebia um privilégio para proprietários em região urbana de grandes imóveis. Vão lá nos vídeos que vocês vão achar o PLC 02, que é um escárnio, e foi aprovado sem um questionamento sequer da comissão. Na audiência pública, eu fiz questionamentos muito pertinentes e não foi nem repassado por executivo. Qualidade zero. Agora, hoje, pega um parecer da Comissão de Finanças. Para a Comissão de Legislação. Seria CCJ, é CCL. CLJ. Comissão de Legislação e Justiça. Vocês já ouviram falar? Curiosidade. Vocês já ouviram falar lá na Câmara, no Senado, que tem a CCJ, né?
Por que nós temos CLJ? Porque lá eles tratam de Comissão de Constituição e Justiça. Eles julgam a constitucionalidade dos projetos, porque lá eles tratam da lei maior, que é a Constituição, o que rege o país. No município, nós não precisamos nos preocupar com a Constituição, e sim com a lei orgânica, com a legislação. Então, e a legislação vai estar de acordo com a Constituição, é óbvio. Mas aí nós temos a CLJ, Comissão de Legislação e Justiça. Ah, cultura, hein? Tá, voltando ao ponto. Hoje nós temos pareceres de 3, 4 páginas. Um espetáculo. Não tem nem comparação com a qualidade da... Quer dizer, do ano passado para trás não existia qualidade. E só não está pior a situação porque, convenhamos, está ruim. Os apoiadores, eles tentam blindar, tentam fazer barulho. A gestão tenta enganar a população com um marketing furado. Obrigado, prefeito! Mas não está bom. Porque se escolheu o corporativismo ao invés do populismo. Se escolheu viajar ao invés de gestar. E não está pior, porque hoje nós temos, vamos ser claros, com todas as letras. A diferença é que nós temos a vereadora Franciele do PL e o vereador Jairo do MDB. Ponto. Um problema que nós tínhamos antigamente na Câmara de Vereadores é que os novos vereadores não tinham bons exemplos. O vereador Rétio, que para mim é uma nulidade, eu ergo as mãos aos céus por não ter mais o vereador Rétio na Câmara de Vereadores. Em quem que ele podia se espelhar? Em Sandro, Eduardo, que o Eduardo eu gosto dele, mas como vereador deixava a desejar, o falecido Eduardo, mas era uma ótima pessoa. Chupeta, que também eu acho que ele tem o seu papel, ele faz falta dentro da Câmara de Vereadores, eu acho, mas não é exemplo para ninguém. Ele é exemplo para ele, não para os outros. Então o que acontecia? Safra após safra, nós tínhamos gerações perdidas de vereadores. Tanto Roberto, Eliezer, que seriam vereadores para serem bons, eles aprenderam com os piores. Ia sair o quê? E poderiam ser bons. O Rétio era para ser bom. André era para ser muito melhor do que é hoje. Porque ele é bom. É bom, mas não é bom. Mas eles não tinham espelho. Hoje não. Hoje nós temos os vereadores novatos, o Guilherme e Marinara, que são os bebês. Eles têm quem se espelhar, eles têm com quem aprender. O Jairo foi um dos redatores da nossa lei orgânica. E a Franciele, ela já tem uma expertise, já trabalhou em outra Câmara de Vereadores, não como vereadora, mas lá dentro, é advogada, atuante já há muito tempo, conheceu o mundo lá fora, já teve para Manaus, já teve para outros cantos. Então, ela tem o conhecimento do que faz, assim como o Jairo. Por que eu não falo por exemplo, o Lermen? O Lermen, ele também dá essa segurança, mas o Lermen, ele já tem uma coisa muito perigosa em Itaara, que é querer agradar todo mundo. Não. Itaara, o que tá errado, e você mete o pé na cara e chute na bunda. Não tem outro modo de resolver a questão. Se tá bom ou tá ruim. Tá bom, muito bem, tá ruim, porra, cara, some daqui.
Não tem querer agradar todo mundo. Ah, tá bom, mas fez o possível. Não, cara. Tá ruim, mas fez o possível. Não, se tá ruim, tá ruim. Se tá ruim é porque não fez o possível. Então o Lerman tem esse problema. Talvez um problema de ego, não sei, mas ele quer agradar todo mundo. E em Itaara, isso é perigoso, muito perigoso. Mas aí nós temos o Jairo e a Franciele que firmam o pé. E eles estabelecem um padrão que serve para os demais. Não sabemos o quanto vai durar isso, se de repente o casal lá, o Guilherme e a Marinara, não vão ter que atender os anseios do partido. E nem, por exemplo, temos essa função gratificada agora, o projeto que está lá para votação, que quando teve na primeira vez, a Franciele era a relatora do projeto e deu parecer contrário. Porque não tinha previsão na lei orgânica, não, na lei orçamentária. Não tinha na previsão na LDO. Então, não podia ser aplicado agora. Além de ser um escárnio, é um estupro do nosso ordenamento, né, municipal. E o que aconteceu? O vereador Roberto, que é o presidente da CLJ, reprovaram, né? Ele e o Guilherme, que é o outro integrante, reprovaram o parecer da Franciele, e o Guilherme foi eleito relator e emitiu um outro parecer, tornando a tramitação legal. Felizmente, foi retirado pelo executivo mesmo, mas está de volta. O projeto é um escárnio. É para, cadê? Não tá grudando no meu nariz. O projeto é para te fazer de palhaço, mas pode contar com o apoio de Guilherme Marinara por ser uma obra do PT. É uma compra do servidorismo. Mas se não tivéssemos Jairo e Franciele, nossa Câmara continuaria perdida. Porque eu garanto para vocês, e provo, se precisar, 4 anos da legislatura passada, a única coisa que a Câmara de Vereadores fez foi atender aos próprios interesses. Aos interesses de Itaara, nunca. Ah, mas caçaram Silvio Weber. Porque ele não é da grande família política da cidade, bebês. Se fosse um Cléo, se fosse um Roni, se fosse um Sandro, não seria caçado, bebê. Hoje, felizmente, nós temos uma Câmara de Vereadores. E tanto é que o exemplo contagia que na última sessão, até o vereador Edson, que eu tenho problemas grandes, que o cara fez muita cagada nesses 4 últimos anos, principalmente nos 2 últimos que ele era presidente, foi uma nulidade. Na última sessão, ele fez um bom papel. Ele falou o que devia. Ele fez um papel de vereador. Porque daí estabelece um limite, daí para cima. Se tem um vereador que faça um bom trabalho, os outros eles são obrigados a acompanhar. Porque senão eles deixam escancarada a incompetência. Isso é ótimo. E a esperança é que agora os nossos bebês, a Marinara e o Guilherme, eles se espelhem nesses dois e vão para frente. Porque eles são o futuro de Itaara, indiferente a partido. Vamos combinar. Não quer dizer nada. Porque se o cara tiver caráter, ele pode estar em partido que for. E se o cara for uma nulidade, pode estar no partido que for. Então a esperança é que esses dois eles aprendam com os que sabem, com os que têm pata firme, que tira e bate na mesa, e sejam um novo patamar de Itaara. Que a gente aposente essa geração que já mostrou que não tem interesse na cidade.
E nisso, sendo bem claro, com todas as letras, Lauderi, Edson, Roberto. Roberto me deve muito, porque é outro promissor. Roberto é um cara inteligente, ele pode dar muito para a cidade e escolheu seguir mais o caminho do Hatchel, que era outro no mesmo patamar. Então esperemos que no futuro a nossa casa legislativa seja perfeita. Que não tenha ainda que brigar entre 5-4. Porque o partido, nesse caso, não importa. Importa são as pessoas. E as pessoas, na legislatura passada, eram terríveis. Então, senhor Roberto, cara, não me fala uma bobeira dessa, mano. Hoje nós temos uma Câmara de Vereadores. O ano passado, nós tínhamos um gabinete político. Porque o ano passado era a tropa de choque do PP. 7 vereadores do PP mandando na casa. Antes era a tropa de choque do Silvio. Então, o tempo todo tinha uma tropa de choque defendendo interesses. Não tinha relatoria, não tinha projeto, não existia discussão. A gestão mandava, o vereador votava. E hoje nós temos uma Câmara de Vereadores. Jairo, Francieri, beijo do gordo. Marinara, Guilherme, fé em vocês. Eu conheço os dois, sei que são boas pessoas, eu espero que engrenem no caminho de serem bons políticos. Não basta ser só boa pessoa, porque boa pessoa o Lauderi é. O cara é, até onde eu sei, gente boa pá dedéu. E como político não presta. Edson, mesma coisa. Até onde eu sei, hiper gente boa. Como político, não sei se não presta. Vamos ver se agora ele acorda, né? Já que ele fez um bom papel na sessão passada. Vamos ver, de repente. E André, dentro desses todos, ele é o melhorzinho, desde sempre. Mas quando entra o político no meio, se perde todo também. Não dá para contar. Tanto que ele foi um responsável pelo PLC 02, que eu já falei, sobre o privilégio de grandes construções urbanas. Então, se a maré, dependendo da maré, não dá para confiar no cara. Então, esperemos que daqui para frente a nossa Câmara esteja alinhada, porque é muito mais importante que ter um gestor bom é ter uma Câmara de Vereadores boa. E hoje nós temos. Não 100%, óbvio. Nós temos uma Câmara promissora. Vamos ver se ela se torna boa. Vamos ver quanto a esse projeto da função gratificada. Vai ser o divisor de águas da Câmara de Vereadores. Se aprovar esse projeto das funções gratificadas, sinal que nós melhoramos, mas temos ainda muitos quilômetros pela frente. Mas sim, hoje estamos muito melhor, senhor Roberto. Ok? Deu pra bola. 1h30, já transitamos onde tínhamos que transitar. E é isso. O que eu peço para vocês? Sem blindagem. Nós corremos o risco de passar por um episódio muito pior do que o episódio Silvio Weber. Eu garanto para vocês. Vamos traçar um paralelo, agora o paralelo ruim. Nos 3 primeiros meses de Silvio Weber, discutiu com a Tita e afastou ela da gestão. Primeiros meses de Sandro Ferigolo, discutiu com Zenir e afastou ele da gestão. Primeiros meses de Silvio Weber, tivemos
problemas de contratação ilegal para fazer um vídeo institucional. Primeiros 3 meses da gestão Sandro Ferigolo. Surgiu a informação, que não se concretizou ainda, mas vai se concretizar. Nós vamos fazer um livro sobre Itaara. Mais caro do que... Mais caro não. Mais ou menos o valor do vídeo que o Silvio ia fazer. Do vídeo institucional. Pelo mesmo processo. Quais os próximos passos? Nos 6 primeiros meses do Silvio Weber, tínhamos pelo menos 3 CPIs. E, meus caros, na boa, se fosse o mesmo ambiente hoje que nós tínhamos em 2021, com o MDB querendo atacar o Silvio, com uma Câmara de Vereadores simplesmente política, hoje nós já teríamos certamente pelo menos 3 CPIs para o Sandro Ferigolo. Certamente. Não tem. Por quê? Porque não é pela blindagem. Porque hoje nós temos uma Câmara de Vereadores de qualidade. Porque CPI não é coisa que você vai abrindo assim só para desgastar o governo. Você abre quando tem um fato importante. E realmente, na questão a primeira CPI do Silvio, foi sobre os 5 servidores que pediram exoneração. Então, a primeira CPI foi justa de ser aberta. As outras 8, só para desgastar o governo. E hoje não temos nenhuma aberta ainda, porque nós temos uma qualidade legislativa. Jairo! Franciele! Beijo do gordo. E que bom tê-los por aí. Lerme, Guilherme, Marinara, um beijo menor. E o resto, por favor, acorda pra vida e corram. Porque agora o limite aumentou. Quem fica pra trás se afoga. Ok? Deu pra bolinha? Qualquer dúvida, entrem em contato, vão pro grupo do Telegram, se inscrevam no canal, curtam, porque o interessante é que não morram as informações. Porque a esperança de todo gestor é que ele pode, durante 4 anos, fazer toda a cagada que quiser, pode lambuzar a sala, banheiro, cozinha, porque depois de 4 anos ele mostra um videozinho de um monte de crianças falando "Obrigada, prefeito!" e se reelege. Ok? Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Não vão me deixar rico, não se preocupem com isso. Mas hoje, modéstia à parte, é a única ferramenta de termos um histórico da cidade. Para a gente saber o que aconteceu ontem, hoje, para não repetir amanhã. Ok? Responsa. Nos vemos na próxima. Tão bonito, hein? O Silvio tá com uma carinha meio de brabo. Mas o Sandro felizão, ó.